E aí, gente, Luiz da Opinião aqui, dessa vez com o Turma da Mônica Jovem Awards de 2015. Eu sei que ele tá meio atrasado aqui, mas finalmente eu consegui fazer ele. E eu gostaria de agradecer a duas pessoas que me ajudaram a fazer esse Turma da Mônica Jovem Awards, deram opinião, criaram um site, criaram o veículo de votação, criaram tudo isso, eu só divulguei e vou divulgar novamente também o resultado. Divulguei para votação e vou divulgar agora o resultado. Eu gostaria de agradecer ao Luiz Felipe e ao Lucas Feliciano, que eles auxiliaram. O Luiz Felipe preparou o site, o Lucas Feliciano preparou a enquete, tudo bonitinho lá no site. Então eu gostaria de agradecer essas duas pessoas. E agora vamos à votação do Turma da Mônica Jovem Awards de 2015. Esse ano que tínhamos algumas categorias novas, removemos algumas categorias que vinham do outro ano, porque algumas não eram tão legais assim. Então vamos começar pelas primeiras categorias, que era a primeira categoria era de melhor capa de Turma da Mônica Jovem de 2015. Nessa categoria tínhamos participando Turma da Mônica Jovem 78, Férias na Praia, TMJ 79, Sombras do Futuro, a da 86, A Estranha História de Sarah, A Conclusão, e da 87, Emergência Médica. E na minha opinião a melhor capa foi a de Férias na Praia, com a Denise, Mônica e Magali, porque tá muito bonita, muito bem desenhada, é uma capa que chama bastante atenção. Mas na opinião de vocês, vocês escolheram a capa das Sombras do Futuro, com mais de 50%, 52% das pessoas escolheram essa capa. Capa da TMJ 79, que mostra todo mundo do futuro lá, o Cebola meio como vilão, o Cascão meio como vilão, a Mônica como guerreira e a Magali como bruxa. Ficou uma capa massa? Ficou, mas pra mim a 78 ainda é melhor. E na melhor capa de Chico Bento Moço, tínhamos concorrendo CBM 22, Bravura Indomável, CBM 24, Câmera na Mão, que tem aquelas caveiras e ficou bem massa também, CBM 25, Zona de Contágio Parte 1 e CBM 26, Zona de Contágio Parte 2. Confesso que todas essas capas são muito boas. Na minha opinião, a melhor capa de Chico Bento Moço foi a da Bravura Indomável, principalmente quando você pega a edição na mão, você vê os efeitos, o gotejamento, o jeito que ficou bem feito, bem trabalhado ali. Pra mim, ela é a melhor capa de Chico Bento Moço. Mas vocês idolatraram a saga Zona de Contágio e é claro que uma das duas ia ganhar. E a vencedora foi a Zona de Contágio Parte 2, CBM 26, com 49% dos votos, quase metade do pessoal votou nela, né, cara? E é uma capa muito boa, mas ainda assim eu continuo com a minha opinião da 22, porque aquele efeito quando você pega a capa na mão é demais. A próxima categoria é a melhor quarta capa de Turma da Mônica Jovem. Nessa categoria tínhamos a TMJ 77, tínhamos a TMJ 78, a 84 e a 88. A da 77 era da Academia de Ninjas, que tinha do contra ali. É uma capa bonita, eu acho também. Tínhamos a da 78, Férias na Praia, que também é muito bonita, com o Cúmulos ali. Pra mim, essa foi a melhor quarta capa do ano, foi com o Cúmulos ali. A da 78 eu votei pra tudo, né, cara? Melhor quarta, melhor capa. Pra mim, ela é a melhor. Mas na opinião de vocês, a melhor quarta capa foi a de Somos Todos Nerds, que mostra o Cascão e os quatro protagonistas, né? O Cascão, Magali, Cebola e Mônica correndo atrás ali. Ficou muito bonito? Ficou, mas ainda pra mim ainda ficou faltando uma coisa, o fundo branco não fica tão legal assim. Pra mim a melhor quarta capa foi a da 78. Melhor quarta capa de Chico Bento Moço. Nessa categoria aqui tivemos boas quartas capas também. Tivemos a do Manto Misterioso, que mostrava tudo pegando fogo assim, o manto protegendo o Chico e uma garotinha. Tivemos a da Chico Bento Moço 23, Árvore da Vida, que também ficou muito bonita, aquela ilustração, as cores ficaram muito bonitas, pelo menos bem vivas na minha opinião. Tivemos a da Chico Bento Moço 25 e da Chico Bento Moço 26, Zona de Contágio Parte 1 e Parte 2. A da 25 ficou muito bonita na minha opinião, principalmente por culpa daquelas mãos lá, ficou muito massa. A da 26 também ficou perfeita. Essa ficou difícil. De Chico Bento Moço, esse ano ficou muito difícil. Eu voto na 25, mas qualquer uma que vocês escolherem, pra mim tá perfeito. E vocês escolheram a da 26. A da 26 de Chico Bento Moço ganhou quase tudo que tinha hoje aqui. E mereceu, né, cara? Foi uma edição muito boa, foi uma edição muito foda, muito bem desenhada, muito bem colorida, muito bem escrita, com capas e quartas capas maravilhosas. E eu concordo com vocês, ela ganhou com 51% dos votos. A próxima categoria é a de melhor protagonista, uma categoria nova que eu coloquei aqui. Agora vai entrar algumas categorias novas, não sei, eu acho que 6 ou 7 categorias novas, que é de melhor protagonista. Nessa categoria tínhamos a Mônica, o Chico Bento, o Cebola e o Cascão.
Melhor protagonista, a Magali não está nesse quesito porque ela não teve uma edição que ela protagonizou nesse ano. A Mônica teve a maioria das edições da Turma da Mônica Jovem. Foi com a Mônica, o Cebola teve umas 2 ou 3 na Turma da Mônica Jovem. O Cascão teve a 88 do Somos Todos Nerds. E o Chico Bento, né, cara? Não preciso falar nada que Chico Bento é só ele e mais praticamente ninguém. A Rosinha raramente é protagonista de uma edição. Então, na minha opinião, o melhor protagonista foi o Cebola, na minha opinião. Mas vocês escolheram a Mônica, também não vou discordar assim, né, cara? Porque são todos ótimos personagens, mas o melhor protagonista, na opinião de vocês, foi a Mônica com 42% dos votos. Outra categoria nova também foi a de melhor antagonista, melhor vilão na Turma da Mônica Jovem e no Chico Bento Moço, que engloba as duas, né? E nessa categoria tínhamos o Cúmulos da Turma da Mônica Jovem, 78 e 79. Tínhamos o Sr. Dante, o dono do circo da TMJ, 80 e 81. Tínhamos o administrador Shutsugot, sei lá como se pronuncia esse nome, porque, pelo amor de Deus, fazia um nome muito mais fácil para pronunciar. Mas foi o administrador, o carinha lá que estava no Planeta Tumba lá quando a turma foi lá na da TMJ 84. E por último tínhamos o Aran, o Escuridão em Chico Bento Moço 23 e 26, o cara que é um deus celta, né, cara, o deus celta da guerra. Eu realmente acho que ele deveria ter ganhado, pois ele é um vilão bem fila da mãe mesmo. Mas também tivemos o Sr. Dante, que também foi um vilão bem pesado aí. E na opinião de vocês, o vencedor foi o Cúmulos. Na minha opinião, eu acho que ele ganhou, principalmente por causa do carisma que ele teve ali. Eu acho que por isso que ele ganhou, mas com maior vilão, por mais maldade, o Aran ganha. O Escuridão pra mim ganha, né, cara? O nome difícil de falar, esse Aran, sei lá. Vou falar Escuridão ele. Pra mim, ele foi o melhor vilão, mas na opinião de vocês, foi o Cúmulos com 53% dos votos. A próxima categoria nova também foi a melhor cena do ano. Nessa categoria eu coloquei 4 cenas bem inusitadas aqui. Que foi a do Cebola chorando no final da TMJ 77. Foi uma cena meio pesada, muitos cebônicos ficaram muito tristes com aquele final ali. Teve a cena também da TMJ 84 com o povo das trevas queimado pela luz quando abriu o céu lá. Todo mundo começou a ser queimado e cair, pra mim foi uma cena muito foda. E é nela que eu acho que é a melhor cena do ano. Tínhamos também a cena do Contra sendo atropelado na edição 86, foi uma cena até meio pesada ali, teve algumas partes assim que mostravam meio que sangue, principalmente no sonho da Sarah, né? E por último tínhamos a Rosinha se transformando em zumbi na Chico Bento Moço 25. E na opinião de vocês, a Rosinha se transformando em zumbi foi a melhor cena do ano. Eu pensava que ia ter, eu coloquei tipo 2 cenas, uma do Cebola se dando mal, uma do Contra se dando mal. Eu falei assim, vamos ver qual lado que vai ganhar. E o duro é que nenhum ganhou, isso que me surpreendeu. E eu coloquei uma cena que eu gostei bastante, que foi do pessoal sendo queimado pela luz, né, cara? E coloquei uma cena de Chico Bento Moço, porque senão ele ia passar batido. E a de Chico Bento Moço ganhou, isso me surpreendeu. É raro o Chico Bento Moço ganhar alguma coisa nas categorias aqui, principalmente quando ele concorre com a Turma da Mônica Jovem. E na minha opinião, a melhor cena era do povo das trevas sendo queimado. Vamos à próxima categoria, que vocês me surpreenderam dessa vez. A melhor morte do ano. Tá legal que não é uma categoria muito legal. Melhor morte, né, cara? Ou vamos falar assim, a morte do ano. A morte mais impactante, que chamou mais atenção, que deixou o pessoal mais triste. Nessa categoria temos 2 Sofias participando. A Sofia da Turma da Mônica Jovem 79, que ela morreu lá naquele futuro lá que ela tava junto com a Denise e coisa e tal. Ela morreu lá para proteger a Denise e o Chaveco. E tínhamos a Sofia de Chico Bento Moço, da edição 26, que fez muita gente chorar. Foi uma história bem triste ali junto com a Sofia. E outras 2 mortes que não foram tão impactantes assim, que foi a do Telepax na edição 81 de Turma da Mônica Jovem e a da Rosinha na Chico Bento Moço 21, né, cara? É claro que vocês sabem que a Rosinha sempre volta, pois ela é uma protagonista e quantas vezes ela morreu naquela edição, chega até a perder a graça porque ela morreu demais. E na opinião de vocês, vocês escolheram a Sofia da Turma da Mônica Jovem 79. Com 50% dos votos, ela ganhou disparado, né, cara? Muito bom. E pra mim, a minha opinião seria a outra Sofia, a Sofia de Chico Bento Moço. Foi muito triste e pra mim foi uma coisa que impactou mais, foi a Sofia de Chico Bento Moço. A próxima categoria é de personagem destaque do ano de 2015. Foi aquele personagem que chamou a atenção, um personagem que você gosta, um personagem secundário que teve um like a protagonista, uma coisa no estilo de protagonista. E nessa categoria tínhamos aqui o Chavecão, que ele participou da Férias na Praia, tínhamos o Zé Lelé, tínhamos o do Contra e tínhamos
a Denise. E é claro, né, cara, a Denise ganhou, eu não vou discordar, eu concordo plenamente com vocês. A Denise ganhou com 66% dos votos, vitória esmagadora. Parabéns pra Denise, porque a Denise é foda. A próxima categoria nova que eu coloquei aqui também foi a de personagem revelação, melhor personagem novo, que o pessoal gostou, que apareceu pela primeira vez em Turma da Mônica Jovem e em Chico Bento Moço. Nessa categoria tínhamos a Bia da Turma da Mônica Jovem em 78, a garota loirinha lá bonitinha que tava surfando, surfista, coisa e tal, ficou muito legal a participação dela. Tínhamos a Sara da TMJ 85, que ela também teve um destaque, uma saga só pra ela, que mostrou os poderes dela de clarividência. Tínhamos a Nadine da TMJ 87, muitos sebônicos torceram o nariz, mas é uma personagem nova, até que bem legal. E por último tínhamos a Sofia da TMJ 25, que acabou morrendo no final, né? Na minha opinião, o melhor personagem novo tinha sido a Bia de Turma da Mônica Jovem 78, porque ela é muito legal, teve os entrelances dela com a Denise ali, as zoeiras das duas, ficou muito legal na minha opinião. Mas a opinião de vocês, com a vitória foi esmagadora da Sara, com 58% dos votos. Muita gente votou na Sara, isso que me surpreendeu, eu pensava que o pessoal não tinha gostado assim dessa personagem. E vamos ver se ela vai aparecer mais vezes em Turma da Mônica Jovem, né? A próxima categoria é de casal shipper do ano de 2015. Nessa categoria temos aqui o casal Docônico, do Contra e Mônica, casal Cebônico, Cebola e Mônica, o casal Zeca Nise, que é o primo Zeca, o primo do Chico, junto com a Denise, que ocorreu no Herdeiros da Terra, vocês lembram? E o casal Chavenise, do Chavecão, junto com a Denise, ou Chavequinho, seja lá do jeito que vocês quiserem falar melhor. E a vencedora me surpreendeu, dessa vez nem Docônicos nem Cebônicos venceram, isso me surpreendeu bastante. Foi o casal Chavenise do Chaveco com a Denise, com 40% dos votos. Não foi uma vitória avassaladora, bem grande, mas foi uma vitória bem superior. A próxima categoria é a de melhor saga. Nessa categoria tínhamos As Sombras do Futuro, que foi uma saga, muita gente não sabe, mas é uma saga. Tivemos também a Herdeiros da Terra, que também foi uma saga muito foda, com viagens em outro planeta aí. Tivemos a Estranha História de Sara, que também foi uma saga muito foda. E tivemos a Zona de Contágio. Como são só 4 opções que a gente pode colocar aqui, eu resolvi descartar do Circo Macabro, que eu achei mais fraca e eu acho que vocês também. Então, coloquei essas 4 categorias aqui e a vencedora foi a Herdeiros da Terra, com 39% dos votos. Vocês gostaram, né? Eu gostei mais da Zona de Contágio, mas eu concordo com vocês, a Herdeiros da Terra foi muito boa. E agora vamos à próxima categoria, melhor edição de Chico Bento Moço. Estamos chegando à melhor edição de Turma da Mônica Jovem, que é a última categoria. Essa aqui é a penúltima, então temos aqui a Chico Bento Moço, edição 22, Bravura Indomável. A edição de Chico Bento 23, Árvore da Vida. A Chico Bento 24, Câmera na Mão. E a Chico Bento 26, Zona de Contágio, parte 2, Final. Na minha opinião, a melhor edição de Chico Bento Moço, cara, ficou difícil sendo para escolher. Como saga, eu escolheria a Zona de Contágio. Mas aqui tá considerando só a final. Então eu gostaria de colocar uma coisa que teve parte única. Para mim, a Bravura Indomável foi a melhor edição de Chico Bento Moço. Mas eu concordo com vocês. Vocês escolheram com grande peso a Zona de Contágio parte 2. Eu não discordo de vocês. Ficou muito boa. Mas como aqui eu tô avaliando só a melhor edição, uma só. Como saga eu escolheria a Zona de Contágio, mas a melhor foi, em uma só edição, foi a Bravura Indomável, pelo menos pra mim. E agora vamos para a última categoria, melhor edição de Turma da Mônica Jovem do ano de 2015. Vocês me surpreenderam mais uma vez. A melhor edição de Turma da Mônica Jovem, tínhamos aqui concorrendo Sombras do Futuro, parte final 79. Tínhamos TMJ 84, Herdeiros da Terra, a conclusão. TMJ 86, A Estranha História de Sara, a conclusão, tudo parte final de saga. E por último a TMJ 88, Somos Todos Nerds. Então tínhamos 3 partes de saga e tínhamos uma edição que era sozinha. E na minha opinião a melhor edição foi a Somos Todos Nerds. Eu achava que o pessoal ninguém ia votar nisso. E isso que me surpreendeu, pois ela foi escolhida a melhor edição de Turma da Mônica Jovem. Com tantas sagas aí maravilhosas, o pessoal... Eu não acredito como eles escolheram a mesma edição que eu, Somos Todos Nerds. Foi uma edição muito boa, cheia de referências. Eu concordo com vocês, 51% das pessoas votaram junto comigo em Somos Todos Nerds
a melhor edição de Turma da Mônica Jovem de 2015.